Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, mudou completamente o jogo da liderança e da comunicação. Estou a falar do comece pelo porquê, o conceito genial do Simon Sinek. Vamos juntos desmontar essa ideia e perceber como uma pergunta tão simples pode, no fundo, inspirar a ação e criar uma lealdade que dura. E para a gente começar a ter uma ideia do peso disto, vamos a um testemunho fortíssimo. O general Chuck Horner, um nome de peso da Operação Tempestade no Deserto, olhou para esta ideia e viu algo de extraordinário. Isso já nos mostra que não estamos a falar de uma simples teoria de negócio, certo? Estamos falando de algo muito, mas muito mais profundo. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender o tal jogo da manipulação. Depois, a gente entra na grande ideia, o círculo dourado. Em seguida, vamos ver que isso não é só uma opinião, tem a ver com biologia, pura e simples. A partir daí, exploramos como isso gera confiança e lealdade. E por fim, fechamos com o grande desafio, como de facto começar pelo porquê. Então vamos lá. Antes de chegarmos à solução, à alternativa, a gente precisa de entender o que quase toda a gente faz. A verdade é que a maioria das empresas usa um manual de táticas bem previsíveis para nos fazer comprar, para nos fazer agir. O Sinek chama isso, de forma bem direta, o jogo da manipulação. E o ponto dele é claro. Essas táticas são super comuns, mas no fundo têm uma falha gigante. E que táticas são essas? Bem, a gente conhece isto de cor e salteado, é o preço mais baixo, são as promoções do tipo leve 2 pague 1, são aquelas mensagens que mexem com os nossos medos ou com os nossos sonhos mais ambiciosos, é a pressão social para a gente não ficar de fora, sabe? Ou, claro, a simples atração por algo novinho em folha. E aí é que está o X da questão. Essas táticas funcionam? Sim, funcionam, mas é um fogo de palha. É só a curto prazo. Vejam o caso da General Motors, por exemplo. Eles usaram e abusaram de incentivos para vender mais carros. O que aconteceu? Acabaram por viciar os clientes em descontos. Resultado, as margens de lucro foram por água abaixo. E o que é pior, não criaram nenhuma ligação verdadeira, nenhuma lealdade com a marca. E é aqui que a gente precisa de entender uma diferença crucial. Uma coisa é um negócio que se repete. Alguém compra da mesma marca várias vezes, talvez por conveniência ou porque é mais barato. Outra coisa completamente diferente é lealdade. Lealdade é quando alguém está disposto a pagar mais ou até ignorar um produto que talvez seja melhor, só para continuar com aquela marca. E lealdade, meus amigos, não se compra. Conquista-se. Ok, então se a manipulação é um beco sem saída para construir algo duradouro, qual é a alternativa? É exatamente aqui que o Simon Sinek nos apresenta a sua ideia mais poderosa e, sinceramente, mais elegante. O famoso círculo dourado. Pensem um pouco. Quase todas as organizações no planeta sabem dizer o que fazem. Vendem computadores, prestam serviços, fazem isto ou aquilo. Algumas, um número mais pequeno, até sabem explicar como fazem. A sua tecnologia secreta, o processo diferenciado. Mas agora vem a parte importante. Muito, mas muito poucas, conseguem dizer claramente porquê fazem o que fazem. Então o que acontece? A comunicação da maioria das empresas vai de fora para dentro. Começam pelo mais fácil, pelo mais concreto, as características do produto. Os factos, os dados, vão do mais claro para o mais vago. Vamos fazer um exercício. Imaginem se a Apple comunicasse como quase todas as outras empresas. A mensagem seria mais ou menos esta. Faz sentido, certo? É lógico, descreve o produto. Mas inspira alguém? Mexe com alguma coisa? Provavelmente não. E é aqui que os líderes e as organizações que realmente inspiram viram o jogo de cabeça para baixo. Eles simplesmente invertem a ordem. Em vez de começarem pelo quê, eles começam pelo porquê. Começam pela causa, pela crença. A comunicação passa a ser de dentro para fora. Agora, olhem bem para a diferença. A mensagem já não é sobre um computador. É sobre desafiar o que está estabelecido. É sobre uma causa. O computador é só a prova, a materialização dessa crença. E a pergunta, quer comprar um? Bem, agora soa completamente diferente. Deixa de ser uma venda e passa a ser um convite. Quer juntar-te a nós? Mas a parte mais incrível vem agora. Esta ideia do círculo dourado não é só uma teoria de marketing bem arrumada, não? O Sinek mostra que isto está, na verdade, profundamente ligado à biologia. Tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona. É que, olhem só que incrível, o círculo dourado espelha perfeitamente a estrutura do cérebro humano. O neocórtex, a parte mais nova do nosso cérebro, é responsável pelo pensamento racional, pela linguagem. É o nosso cérebro do o quê?
Mas lá no centro temos o sistema límbico. Ele é responsável por todas as nossas emoções, como a confiança e a lealdade. E adivinhem? É ele que toma as decisões. É o nosso cérebro do porquê. Então, o que é que isto significa? Que quando uma empresa comunica o seu porquê, ela está a falar diretamente com a parte do cérebro que decide. Os factos, os números, o quê, tudo isso vem depois, para nos ajudar a justificar a decisão que, no fundo, a gente já tomou com o coração. A escolha vem de um lugar muito mais instintivo. E isto explica perfeitamente aquela sensação que todos nós já tivemos de uma decisão que simplesmente parece certa, mesmo que a gente não consiga explicar muito bem porquê. É o nosso sistema límbico a trabalhar. Ele toma a decisão, mas como não tem capacidade de linguagem, a gente fica à procura das palavras. É um sentimento, uma intuição, não é um cálculo numa folha de Excel. Esta frase clássica do Henry Ford é perfeita para ilustrar isto. A inovação de verdade não acontece quando se pergunta às pessoas o que elas querem. Acontece quando se entende o porquê por trás do pedido. As pessoas não queriam um cavalo mais rápido. O que elas queriam mesmo era mais liberdade, mais velocidade. O Ford entendeu o porquê e deu-lhes o carro. Muito bem, já percebemos a teoria, a biologia por trás. Agora vamos ver o impacto real disto. Como é que de começar pelo porquê consegue de facto construir confiança, lealdade e até mesmo movimentos inteiros? Isto aqui é a lei da difusão da inovação. Basicamente, mostra como uma ideia ou um produto novo se espalha pela sociedade. E a grande lição aqui é que para uma ideia pegar, não se pode tentar convencer toda a gente de uma vez. O segredo é começar pela esquerda do gráfico, pelos inovadores e pelos primeiros a adotar. O ponto de viragem, aquele momento em que uma ideia ganha tração e se espalha como fogo, só acontece depois de se conquistar esses primeiros 15 a 18%. E porquê? Porque essas pessoas não compram o quê, elas compram o porquê. Elas acreditam na mesma causa. E é a paixão delas que cria a prova social para que o resto do mercado, a maioria mais cautelosa, se sinta segura para entrar na onda. Agora, pensem neste número por um segundo. 250 mil pessoas. Em 1963, sem internet, sem e-mails, sem redes sociais para organizar o evento. Como é que isto foi possível? Elas não apareceram por causa de um convite. Elas apareceram porque acreditavam numa causa. Acreditavam num porquê poderoso que foi comunicado por um grande líder. E este é o ponto-chave. O Martin Luther King Jr. fez o discurso "Eu tenho um sonho" e não "Eu tenho um plano". Ele não apresentou uma lista de ações. Ele partilhou uma visão, uma crença profunda. E as pessoas que lá estavam não foram por ele. Foram por elas mesmas, porque elas partilhavam daquele mesmo sonho, daquele mesmo porquê. E assim, depois de todo este caminho, chegamos à essência de tudo. Todos estes conceitos, manipulação, o círculo dourado, a biologia, a confiança, tudo culmina num desafio simples, mas transformador. No fim de contas, a grande lição de Sinek é esta. O objetivo não é tentar fazer negócio com toda a gente que precisa do que se tem para oferecer. O verdadeiro objetivo é fazer negócio com as pessoas que acreditam naquilo em que se acredita. É nesse alinhamento de valores que a confiança e a lealdade nascem de forma genuína. É aí que a magia da inspiração acontece. E tudo, absolutamente tudo, começa por uma simples pergunta. Qual é o porquê?